Beleza, galera? Olha só, a questão que a gente vai trabalhar agora é trabalhando perímetros e áreas, ok? E aí, nesse momento, vale uma revisão. Você já está olhando aqui, na verdade, que eu desenhei um trapézio, tá? E desenhei aqui um losango. E eu vou te fazer uma pergunta. Vocês lembram quais são as fórmulas das áreas, tanto do trapézio quanto do losango? Essas fórmulas, na verdade, vocês aprendem, esquecem, aprendem, esquecem, aprende, esquece. Ou seja, você nunca sabe se na hora da prova do Enem você vai estar lembrando ou se você vai estar esquecendo. Ou seja, é bem interessante você tentar aprender a mexer nas figuras. Entender, na verdade, como se chega nessas fórmulas. Porque o Enem, na verdade, ele cobra isso. Ele não cobra aplicação de fórmula. Ele cobra, na verdade, a sua habilidade para trabalhar, reconhecer, organizar e mexer nas figuras, tanto planas quanto espaciais. Então essa revisão aqui vai ter exatamente esse intuito. A gente vai entrar na questão tendo, na verdade, trabalhado e aprendendo a mexer nas figuras planas, ok? Então vamos lá, ver se vocês lembram dessa aqui. Para você calcular a área de um trapézio, existe uma fórmula. Essa fórmula, na verdade, é o quê? A área é igual a base maior é essa aqui, certo? Base menor está aqui, isso aqui é a altura. Tudo bem? É a distância, na verdade, entre as bases e a altura. Então a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Da onde que vem essa fórmula aqui, na verdade? Gente, o que você tem que fazer para chegar nessa fórmula é pensar o seguinte: eu tenho um quadrilátero desse, o trapézio é um quadrilátero. Se você, na verdade, não lembra da fórmula, uma fórmula que eu tenho certeza que você vai lembrar é do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? Base vezes altura sobre 2, correto? Que inclusive tem explicação também, mas vamos ao ponto. Base vezes altura sobre 2 é o do triângulo. Então o que você vai fazer aqui, na verdade? Como é que você transforma um trapézio em triângulo? Você traça, por exemplo, o que aqui? A sua diagonal, ok? Finge que bateu certinho aqui, 2 triângulos. Olha só, gente. Nesse momento, você olha para esse triângulo aqui e diz para mim, não é base vezes altura sobre 2? Então, base desse triângulo, Bzão, altura desse triângulo, H, sobre 2. Olha para esse triângulo aqui, a base dele, ele está de cabeça para baixo, vamos considerar a base Bzinho, então vai ficar base Bzinho, vezes a altura, que continua sendo a distância desses segmentos paralelos, H, sobre 2, tudo bem? A área desse trapézio é a soma da área desses 2 triângulos aqui, certo? Então vamos lá, essa área aqui, na verdade, tem que bater a fórmula aqui de baixo, então vai ficar o seguinte, ó, essa área, né, desse trapézio vai ser a soma desses 2 triângulos. Então vai ser Bzão vezes H sobre 2, né? Mais Bzinho vezes H sobre 2. E aí o que tu faz? Tu bota o H em evidência. No momento que você colocar o H em evidência, vai acontecer o quê? Vai ficar Bzão mais Bzinho sobre 2. Bateu? Tranquilo? Essa é a fórmula, na verdade, do trapézio sendo demonstrada aqui. Usando o recurso do quê? Usando o recurso do triângulo, que é um conceito, né, de uma fórmula mais simples, base vezes altura sobre 2. Ou seja, você está aprendendo a mexer na figura. Vamos tentar fazer a mesma coisa com o losango? Olha só. Vou botar aqui primeiro. Quem é que lembra? A área do losango. O losango, na verdade, ele tem alguns elementos importantes. Ele tem esse elemento aqui, ó, que vai ser o diagonal maior. Vai ter esse aqui, ó, diagonal menor. Então a fórmula que tem do losango, que é aquela que você já viu alguma vez na sua vida, provavelmente, é diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Tá, por que dessa fórmula? Mais uma vez, quando você pega um losango, você divide, traça esses 2 diâmetros, na verdade, você tem, na verdade, o surgimento de 4 triângulos retângulos, ok? Vamos dobrar esses
cada um desses triângulos retângulos, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui e vou, ó. E vem até aqui embaixo, vou dobrar esse de baixo aqui também. E vou dobrar esse aqui também, ó. Finge que tá retinho, ó. Joguei aqui, beleza. Gente, esse é igual a esse, repliquei ele aqui, ó. Esse é igual a esse, esse é igual a esse, esse é igual a esse. Ou seja, vocês concordam comigo que a área do losango que está aí dentro é metade da área do retângulo, né? Se eu tive que dobrar as 4 peças para chegar nesse retângulo, a área do losango é exatamente o quê? Metade. Gente, como é que calcula a área do retângulo? Base vezes altura, comprimento vezes largura, é ou não é? Ou seja, lembrando, essa largura é o Dzinho, né? Diagonal menor, e esse comprimento é o Dzão, diagonal maior. Ou seja, a área do losango vai ser a área do retângulo, que é Dzão vezes Dzinho, tudo bem? Só que lembra, é metade. Sobre 2. A fórmula aqui. Ou seja, gente, são duas fórmulas, na verdade, em que a gente viu a demonstração matemática mexendo nas figuras. E é isso que a gente precisa para o Enem. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa aprender a mexer nas figuras, certo? Ou seja, vamos para a questão. Uma saleta tem um piso em plaquetas de madeira, que visto de cima representa retângulos de tamanhos iguais e que podem ser organizados no piso, como no caso ilustrado. Para realizar o serviço, um carpinteiro precisava saber o perímetro de uma plaqueta. Mas como estava sem a sua trena, ou seja, sua régua, utilizou a informação de que a saleta era quadrada e tinha uma área de 12 metros quadrados. Considerando raiz de 3 igual a 1,73, qual é a medida do perímetro encontrado pelo inteligente carpinteiro? Primeira coisa é o seguinte, ele está querendo calcular o perímetro. Quando a gente fala em perímetro, a revisão que a gente fez foi de áreas, ok? O intuito da revisão foi aprender a mexer nas figuras. Agora nós vamos, na verdade, falar do conceito de perímetro. O perímetro, na verdade, é a soma de todos os lados do polígono, certo? E ele está querendo calcular, na verdade, o perímetro de uma plaqueta. Tem várias aqui. Uma plaqueta, na verdade, gente, que tem o formato de quê? Tem o formato de um retângulo, certo? Então vamos combinar o seguinte, se tratando de um retângulo, nós vamos chamar esse segmento maior aqui de comprimento, ok? E nós vamos chamar esse menor aqui de largura, certo? Ou seja, se eu quero o perímetro desse retângulo, eu basicamente vou ter que calcular 2 larguras e 2 comprimentos, certo? Ou seja, vamos botar a expressão então que a gente está procurando. Vai ser a nossa referência, ó. Nós estamos buscando 2C mais 2L. Esse é o nosso objetivo da questão, certo? Professor, não tem valor numérico praticamente a questão. O único valor numérico que eu vi aqui foi da raiz de 3, que já me preocupou, e o dos 12 metros quadrados do quadrado. Então, nós vamos pensar no seguinte, essa informação da área, ele vai me dar alguma informação linear? Vai, porque a área dessa saleta, que o problema deixou bem claro que é um quadrado, se você extrair a raiz quadrada dessa área, você vai ter o quê? O lado, que é linear. Talvez esse lado te dê alguma informação relevante para a questão, tá? Então, sempre lembrando, se você tem a área de um quadrado, lembrando, se você tem o lado do quadrado, você chamar de A e A, a área do quadrado vai ser o quê, gente? A ao quadrado, certo? Inclusive, é isso que dá origem, na verdade, ao termo raiz quadrada. Isso aí, na verdade, é só uma informação complementar, né, de informação histórica da matemática. O conceito de raiz quadrada, o que é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 significa o lado do quadrado de área 4, ok? Então, exatamente esse conceito, a gente está trabalhando na essência da matemática. Ou seja, gente, se a gente tem, na verdade, um quadrado que a área é 12, o que nós temos, na verdade, para descobrir o valor de um dos seus lados, é extrair a raiz quadrada de 12. Ou seja, 3 pontinhos é logo aqui, ó,
a aresta, ou lado, sei lá, nada mais é do que a raiz de 12. Professor, ele não deu a raiz de 12, ele deu a raiz de 3. Aí o que tu faz? Fatora o 12. Meu amigo, fatorar é a única coisa que todo mundo sabe fazer na matemática. É ou não é? Então vamos lá. Divide por 2. 12 vezes 2, meia dúzia. Divide por 2, dá 3. Divide por 3, dá 1. Ou seja, a forma fatorada do 12, isso aqui é um 12, tá? A forma fatorada do 12 é o quê? 2 ao quadrado vezes 3. Opa! Então preste atenção. Se você joga isso dentro da raiz quadrada, 2 ao quadrado vezes 3, o que vai acontecer? Esse 2 aqui vai sair da raiz e o 3 vai ficar. Ou seja, a raiz de 12 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 3. Tudo bem? Tá, professor. Até aí tudo bem. O raiz de 3 o problema deu. Provavelmente a gente está no caminho certo. Mas o que isso tem a ver com o perímetro do retângulo? Gente, vamos pensar aqui o seguinte. Ó, vocês estão vendo que eu chamei isso aqui de A, né? Que vai ser, na verdade, o nosso lado do quadrado. Analisa o comprimento inteiro desse A aqui, ó. Nós estamos pegando alguns segmentos do retângulo. O que a gente está querendo, na verdade, é esse aqui, né? Os elementos desse retângulo. Opa! Primeira parte, vem da esquerda para a direita, ó. Esse primeiro segmento aqui é um comprimento, que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar de um deles. Desculpa, 2 deles. O que é isso aqui? Esse outro pedacinho aqui? Largura, que a gente vai precisar também. Largura de novo. Aqui, comprimento. Opa! Olha só. Esse lado inteiro aqui, ó, mágica, ó. Olha lá, isso aqui é mágica, isso aqui é voodoo, ó, com a mão, ó. Aqui. O que acontece? Esse lado inteiro aqui do quadrado nada mais é do que o que, gente? O que a gente quer. Ou seja, no meio do caminho a gente descobriu a resposta do problema e não tinha nem percebido. Ou seja, gente, 2 comprimentos mais 2 larguras, nada mais, nada menos é do que o quê? Aqui, ó, 2 raiz de 3. Aí o que tu faz? Botar até em vermelhão aqui, ó. Aí o que tu faz? Tu pega, olha para a resposta e tu fala assim, ferrou. Ferrou porque não tem essa resposta. Mas não tem por quê? Porque você tem que substituir o raiz de 3 por 1,73. Isso é difícil? É não. Aqui. Ou seja, gente, para concluir então, esse 2 vezes raiz de 3 é 2 vezes, né, 1,73. Gente, 1,73 vezes 2 dá uma bagatela de 3,46. Resposta certa, letra D, de Damião. Beleza? Fala pessoal, azulejo pode cair no Enem sempre que a gente pensar em polígonos regulares. Se você reparar, os azulejos hoje em dia sempre possuem formas de polígonos e geralmente esses polígonos serão bem simétricos, homogêneos, regulares.